de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante e vamos meditar essa palavra de Deus com todas as motivações que trazemos no coração. O dia da palavra sempre é muito rica, bonita. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Quer dizer, Deus não ensina uma coisa ruim para nós. Ensina as coisas boas da palavra de Deus. E por isso que a irmã cantou: eu vim para escutar. Nós vamos escutar a palavra de Deus. E ela é, né, preciosa como ouro, como, né, diz assim, né? E as palavras também são doces como mel. Que bonito, né, esse salmo que nós rezamos aqui hoje, né? E, então, são mais desejáveis do que ouro, palavra de Deus. Na verdade, a gente deseja ouro, dinheiro, a gente quer riqueza nesse mundo, né? E se a gente estiver com a sabedoria ampla, larga, humana, a gente vai saber como é importante a palavra de Deus. Ela é mais desejada. E também são doces como o mel. Essa doçura da palavra de Deus, a gente deveria, conforme o nosso Dom Armando hoje terminou o curso, desde terça, quarta, quinta, até hoje ao meio-dia, tivemos um curso de liturgia com esse bispo, Dom Armando Muciol, que trabalha lá no interior da Bahia. Ele é bispo emérito agora, mas um poço de bondade, de sabedoria, sabe toda a liturgia, a história da liturgia. Então nos ensinou tantas coisas importantes, e essa também, de que na liturgia é que as pessoas aprendem a conhecer a Deus. E a liturgia, então, deve acolher bem, e a pessoa deve sair mais rica de quando ela entrou. Então, que bom, né, que a gente ouviu também essa palavra, mais doces do que o mel. E o homem que explicou a palavra de Deus, a Bíblia, a história da liturgia, ao contrário desses falsos católicos que se dizem tradicionalistas e querem, mas negam toda a tradição da igreja em nome de uma ideologia que alguém colocou na cabeça deles, porque não sabem pensar.
alguém coloca uma coisa ali dentro. Né? Diz aqui o povo lá já, no Antigo Testamento, quando voltaram do exílio, aquele governador Neemias, que tinha pedido para o rei para poder ir para casa, para poder ir lá reconstruir o templo, pediu a carta para as guardas florestais para darem a madeira para reconstruir as portas, reconstruir o templo e os portões da cidade e a casa dele. O pedido foi para lá e agora com Esdras, sacerdote e escriba, eles fazem aquilo que está na raiz da celebração da missa. Séculos depois, 5 séculos depois, Jesus celebra a Eucaristia, repartir o pão, mas tem na raiz esta celebração que essas Neemias fizeram, porque eles fizeram um ambão, um estrado mais alto, e para ler a lei de Deus, uma celebração da palavra. Eles não estavam no templo oferecendo sacrifício, matando um animal. Celebravam a palavra, o povo chorava de alegria por ouvir a palavra de Deus, poder ouvir a palavra de Deus. E aí sentem que Deus está presente e vai acompanhá-los ao longo da vida. Que beleza essa celebração da palavra. E mais lindo ainda é que eles dizem que a alegria se espalhou por todo lado lá. E depois, por quê? Porque haviam entendido as palavras que lhes tinham sido explicadas. Quando a gente vive uma liturgia, compreende, se enche o coração de alegria. Deus está presente ali na nossa vida. Né? Por isso também que Jesus agora envia, como enviou 12, agora com as mesmas recomendações, envia 72. Envia os leigos também. Não são só os apóstolos, são os leigos também, para levar a palavra de Deus ali. Com as mesmas recomendações que tinha dado aos 12, está dando aqui, a messe é grande, etc. Não é fácil, vocês vão no meio, são como cordeiros no meio de lobos, os lobos atacam o cordeiro e matam num instante. E disse, né? Como cordeiros no meio de lobos, não se tem que confiar na quantidade de dinheiro e de recursos para fazer o evangelho chegar. Tem que confiar no dono da messe, a messe é dele. E Jesus está falando que os operários são poucos. Ele não está pedindo donos da messe, está pedindo operários, o dono é ele, é ele. Por isso rezai para ele. Vocês não são donos. Não levar dinheiro, nem sandália, nem nada, e vão comer o que vos derem. Que bonito. Como está cheio de vida, de simplicidade, de amor de Deus pelas pessoas. E claro que esses apóstolos, como hoje, vão ser perseguidos também. Desejai a paz. Se tiver alguém, ela vai ficar lá, mas se não tiver, ela volta para vocês. E se numa cidade não vos receberem, quando saiam, sacudir o pó, até o pó, porque é como se fosse uma cidade impura, o pó das sandálias deixem lá para eles, contra eles. Né? Então está anunciando que não vai ser fácil, né? Mas ir para frente confiando no Senhor, né? Que bonito esse evangelho também para nós hoje. E nós vamos então agora na diocese, também com um bispo todo zeloso, como pastor, para que a gente celebre como a igreja manda, e não como alguns fazem as suas modas, as suas igrejas, as suas seitas aí por todo lado. Desviam da verdadeira igreja, né? Esse povo vão procurar viver. E com alegria, acolher a palavra de Deus. Que ela possa encher nosso coração. E para encerrar, ontem era São Francisco, né? E ele teve um sonho, ele ouviu dizer assim, no sonho Deus dizia, quem é que pode te servir melhor? O Senhor ou o servo? E ele disse, o Senhor? Então por que tu procura o servo? Por que tu procura o mundo? E aí veio a conversão, essa paixão enorme por Deus,
que São Francisco teve que renunciar a tudo e deixou aquilo que ele tinha para os leprosos, a quem ele cuidava. Por quê? Porque o coração dele estava apaixonado por Jesus. Por Jesus. Por que que nós também não procuramos nos apaixonar, né, por Jesus, viver Jesus, perdoar, fazer o bem, se engajar na comunidade com simplicidade? Isso vai tornar o reino de Deus próximo. O reino de Deus está próximo de nós, porque começou aqui dentro, começou aqui dentro. Estou rezando com alegria o aniversário da mãe lá e rezando pelas irmãs, sua missão é ter o nosso ofertório. Cantemos, minha vida tem sentido. Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui e te